Oi, salve, eu sou o Gigi. Cara, a vida não é preta e branca. Tem muitos tons de cinza. Mesmo as TVs antigas em preto e branco não eram totalmente preto e branco. A imagem era uma combinação de branco, preto e cinza. A vida é cheia de tons de cinza, assim como as pessoas. Tudo tem suas nuances. Ninguém é perfeito e ninguém é o mal em pessoa. Mas o que é perfeição, afinal? A perfeição é um padrão imposto pela sociedade ou pelo indivíduo, pois o que é perfeito para um pode não ser para outro. Em um mundo onde esses padrões são impostos por outros e nós tentamos pertencer ao rebanho o máximo que podemos, mesmo que na realidade não nos identifiquemos com a pessoa que mostramos, com quem fingimos ser. Talvez existam pessoas intocadas pelo mal, de alma pura e limpa, assim como também podem existir pessoas más, diabólicas e psicopatas no verdadeiro sentido da palavra. E não sei porquê, mas acho que esses são muito mais numerosos do que os bons, de alma limpa. Mas na maioria dos casos, as pessoas são apenas a soma de suas ações e memórias, um amálgama de boas ações e maldades, uma comida salgada e doce ao mesmo tempo, o de cima e o impuro combinados, uma espécie de Satanás pícolo, porque sem um não existe o outro. O homem é um tom de cinza na grande paleta do universo, o que nos torna especiais e únicos, irmão. Se fôssemos todos iguais, seria um tédio enorme. Falei na história passada sobre dois colegas, Corina e Viorel, ambos tons de cinza. Se Corina vivesse há 500 anos e agisse assim, provavelmente teria sido apedrejada. Nos anos 2000, então, ela era vista como uma mulher vulgar e provavelmente hoje em dia seria apenas uma garota independente e forte. Tudo depende do contexto, daqueles padrões impostos pela sociedade e da época em que vivemos. Mas tem algumas coisas que nunca mudam, pelo menos é o que eu espero. Pessoas que quebram a lei são más e devemos evitá-las, enquanto as generosas, joviais e gentis são boas e querem nosso bem. Mas será que é tudo preto no branco? Ou existem também tons de cinza que escorregaram de propósito ou sem querer para um dos extremos? Enquanto eu escrevia a história da última vez, me lembrei de outra, da mesma época, então vamos voltar novamente aos meus anos de ensino médio, mais exatamente na 10ª série. É uma história um pouco mais triste, pelo menos do meu ponto de vista, mas espero que vocês possam aprender algo com ela e entender que um coelhinho louco é mais perigoso do que um leão ou dois leões. De um leão, seja ele louco ou não, você se afasta, não fica por perto dele. Você sabe que o coelhinho é inofensivo, até encontrar um que pula no seu pescoço, mas vamos à história. Eu estava na 10ª série, um período difícil e confuso, ainda sentindo os efeitos e me recuperando do acidente de carro. Eu estava perdido, confuso. Veja, até o acidente, eu confiava muito na força física, no soco, especialmente no direito. Eu sabia que, na maioria das vezes, conseguia me defender com sucesso quando necessário. Eu era o tipo de cara que gostava de piadas e as entendia, mas até certo ponto. E aí, pobretão, tudo bem, seu idiota? Compra um maço de cigarro pra mim. Vai se ferrar, vou com você se quiser, te dou R$2. Esse era o limite, mano, um deles. Eu só lançava um olhar frio pra ele e pronto. Se continuasse, ia dar ruim. Senão ele ganhava um ponto negativo, e quando juntava pontos suficientes, a fera dentro de mim saía. Eu me transformava no Hulk, uma besta furiosa que destruía tudo no caminho. Mas naquela época o Hulk estava ferido, incapacitado. O que você faz quando precisa mudar completamente o comportamento por não poder mais contar com a força física? Com o tempo, você aprende a ser mais calmo, controlar emoções, atacar com palavras, não punhos e escolher melhor os amigos. Mas para isso é necessário maturidade, e eu não tinha naquela época. Me sentia impotente, indefeso e vulnerável. Eu frequentava o colégio 3 dias por semana, por apenas 3 ou 4 horas, e depois ia beber cerveja até minha mente ficar entorpecida. Foi um período estranho para mim. Enfim, vocês entenderam a ideia, e em um desses dias eu estava indo para o colégio com Galina. Vai tomar uma cerveja hoje, Didi? Vou sim, mas só uma, porque não tenho muito dinheiro. Quanto você tem aí? Só isso, dá pra uma cerveja e um maço de cigarros. Só tenho isso, mas vamos lá e compramos por unidade. Ela vai querer conversar de novo. Talvez encontremos aquele caipira e nos demos bem. Ele mencionava o Dom. Para ele, a gorda vendia os cigarros avulsos pelo preço normal. Naquela época, um maço custava cerca de 3 lei, ou 30 mil, e para ele ela vendia o cigarro por 1.500, 9 por 2.000. Ela tinha uma queda por ele, os olhos dela brilhavam quando o via. Quem era ela? Uma vendedora de uma lojinha ali da região. Ela tinha cerca de 25 anos, era vizinha do Dom, e uma grande conquistadora de homens. Ela devorava os homens com o olhar, pois, segundo o Dom, ela não tinha tido muitos, na verdade nenhum, pelo que as pessoas sabiam. Eu a conhecia desde o 9º ano. Uma vez fui lá com o Dom e nos presenteamos com uma cerveja e alguns cigarros, enquanto ela fazia olhinhos pro Dom. Ele não gostava muito dela, pois além de ser meio gordinha, falava sem parar mais do que uma fofoqueira de 60 anos. De vez em quando ainda íamos lá, eu mais com a galinha, principalmente quando estávamos sem dinheiro.
Ela nos dava cigarros fiado, mas sempre nos prendia na conversa por uns 10 ou 15 minutos em troca de uma cerveja, por conta dela, é claro. Espera, Sensiuke está ligando. Sim, Sensiuke. Quando? Você vem em fevereiro? Quanto custa a passagem? Tão caro assim? Voltando à história, descemos e esperamos um pouco e Dom aparece. Oi, olá. Oi, Gigi. Como vai, botadora de ovos? Tudo bem, Bolinha. Vai com a gente ver a gorda? Não vou, cara. Não consigo me livrar dela. Vamos, ela te dá cigarros mais baratos. Vamos, Dom. Bem, a gente toma uma cerveja mais tarde. Beleza, Gigi. Por você. Porque esse espinhento aqui não merece. Qual que é, cara? Você é burro? Vamos à loja? Aquela lá sorridente quando nos viu. Oi, meninos. Oi, Dom. Oi. Dá pra gente também. Quantos pegamos, hein, Gigi? Acho que tem uns 14 aí. 14 cigarros. Compre um maço, você é legal. Não, deixa, nos dê 14. Pode ser. Vou pegar uma cerveja pra vocês também, cairia bem. Cala a boca, seu idiota. Não, estamos com pressa pra aula. Não quer um café? Preto, do jeito que você gosta? No final, ele nos deu uma cerveja, um café pro Dom, e ficamos lá por uns 10 minutos. Após algumas horas, nós três fomos a um bar próximo e bebemos 3 ou 4 cervejas cada. Saímos de lá, Dom foi pra casa, e eu e Gaina fomos em direção à estação. Como ainda tínhamos um pouco de dinheiro e não tínhamos mais cigarros, levamos pra gorda de novo. O que vocês estão fazendo, rapazes? Dom não está? Não, ele foi pra casa. Ele falou algo sobre mim. Gostou do café? Sim, ele disse que está muito bom, quente. Presta atenção no que você fala. Ele estava falando do café, sim. Dá uns cigarros pra gente também. Só tenho desses caros, de 2.500. Mas pra vocês eu faço por 2.000. Vamos pegar frango. Vamos pegar, não temos escolha. Eram cigarros Davidoff, Mor, daqueles que pareciam charuto e mais alguns, não lembro quais eram. Pegamos uns 8 cigarros, fumamos um. Eram bons, cara, principalmente aqueles Mor. Quando percebi que um cara mais moreno fez sinal pra gente, minha experiência me disse que isso não era bom. Esses caras te chamavam para um lugar isolado, apertavam sua mão para parecer que se conheciam e depois perguntavam: "Você tem dinheiro com você?" Fomos até ele agora também, pois não havia outra opção. "Vocês têm dinheiro?" "Não tenho, irmão, juro por Deus. Só pegamos uns cigarros, conferidos e levados." Outra frase famosa. "Reviste-me, não tenho nada, tenho 50.000. Passa pra cá mais rápido, tô te implorando." Fiquei impressionado. Ele era bobo e mentia sobre não ter dinheiro, mesmo tendo. Achei que dividíamos tudo. Ele me dá o dinheiro, leva um tapa na nuca. "Anda logo. Vai embora, senão te corto." Ele olha pra mim. "Você tá bem mesmo?" "Não tenho, pode me revistar. Só tenho uns 3 cigarros." Mostro os cigarros, ele pega um. "Aquele idiota é seu amigo?" "Sim, é meu colega. Esse cara me deixa, vou pro ponto perto do bobo." Não falamos nada. Quando desci, só cumprimentei ele. Depois, quando tínhamos dinheiro, comprávamos daqueles cigarros após as aulas. O bobo pagou umas cervejas no dia seguinte pra me agradar. E passam mais alguns dias e vemos esse cara de novo. Ele tava no ponto. É aquele lá no ponto, Gigi. Ele não vai fazer nada, tem gente lá. "Não vou pegar o micro-ônibus. Compro sua passagem." "Ele não pode fazer nada comigo." "Vai lá, franguinho de micro-ônibus, eu vou pro ponto o mais longe possível desse cara." Como se fosse de propósito, o ônibus não vinha e esse cara foi se aproximando de mim. Ele vem até mim. "Você é aquele com os cigarros bons?" "Sou eu, quero um." Peguei algumas agora. Dou um cigarro pra ele, ele agradece e segue o caminho dele. Como mencionei no início, naquela época eu não costumava permanecer muito tempo nas aulas. Geralmente, após 3 ou 4 aulas, eu voltava pra casa e costumava estar sozinho. 2 ou 3 vezes por semana eu via esse cara no ponto quando ia embora. No começo eu não sabia qual era a dele, mas depois de algumas semanas começaram a falar no colégio que tinham começado a vender drogas por ali. 3 ou 4 já usavam, é um grande perigo com esses caras. Quem são, cara, daqui da área? Não, Gigi, tem um daqui, 2 ou 3 de Bucareste, de algum clã desconhecido, e a polícia não pega eles, cara. Todos estão envolvidos, Gigi. Eles sempre vão à discoteca à noite. Naquele dia fui com o Dom beber uma cerveja. E ao passarmos por lá, encontramos Rafaelo, o cara dos cigarros. "E aí, cara, tem daqueles cigarros? Só tem o pau mal se quiser." "Não, valeu. Falamos depois, tô ocupado." Dom emudeceu apavorado. "Sabe quem é, Didi?" "Dou um cigarro de vez em quando. Ele é dos drogas, é perigoso, se afasta." Isso me assustou, mas acabava encontrando ele 1 ou 2 vezes por semana. Viramos amigos. Ele me dava cigarro quando eu não tinha. Conversávamos sobre várias coisas, me dava bem com ele, parecia legal. Um dia, entramos no carro e estava mais cheio que o normal. Só tinha lugar para uma pessoa. "Vamos sentar", eu disse.
Eu ia sentar em uma cadeira. Vem, vamos sentar aqui. Naquelas cadeiras já havia 2 caras sentados. Eles eram de outra escola da região. Saiam daqui. Você está falando conosco? Eu pensei. Vai dar briga. E eu ainda estava com a mão machucada. Que briga, irmão. Rafaelo puxou uma faca. Que faca? Na verdade, era um facão e ele gritou. Eu corto vocês, juro pela minha mãe. Eles sumiram na hora, levando metade do carro junto. No carro também estavam Manti, Alin e mais 2 ou 3 colegas do meu colégio. Sentamos nas cadeiras e seguimos como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, no colégio, todos me olhavam com medo aparente. Para ser sincero, de certa forma eu me sentia bem. Sentia que tinha recuperado o respeito próprio, ninguém ousava me olhar feio. Gigi, cuidado com aquele cara, ele é gente boa, não se mete em confusão, para de andar com ele. Não, cara, o que eu tenho a ver com isso? Eu tinha medo de algum professor me ver com ele, pois alguns pegavam o transporte público. Se ele ainda fizesse aquilo com a faca, eu seria expulso no outro dia. Mas depois de um tempo ficamos amigos, e quando tinha um professor no ônibus, eu pedia para ele não causar confusão, ou, se causasse, que não me envolvesse. Passou-se 1 mês, 2, e ele me contou mais sobre si. Fazia parte do clã mais famoso de Pantelimon, lá do final da Rua 14. Não vou citar nomes, mas creio que sabem de quem falo. Ele era uma espécie de mensageiro, enviado à linha de frente. O pai dele era primo distante do chefe do clã. Eles eram soldados que, se desobedecessem às ordens, eram eliminados. Ele tinha cerca de 19 anos na época. Só concluiu o ensino médio por grande insistência dos pais com os chefes do clã. Mas depois ele precisou começar a trabalhar, sem outra escolha. Ele queria fazer faculdade de artes. Era bom em desenho. Fugiu, mas o pegaram rápido e o espancaram da cabeça aos pés. Ele ficou 1 mês no hospital. Se repetisse, arriscava perder os pais e a vida. Eram as regras do clã. Ele era forçado a traficar drogas lá, começando de baixo e subindo na hierarquia. Normalmente, sendo da família, ele seria um chefe menor, mas estava sendo punido, por isso andava de transporte público. Até eu terminar a 10ª série, nos encontrávamos algumas vezes por semana e conversávamos por 2 ou 3 horas. Quando eu tinha cigarros, fumávamos os meus. Quando ele tinha, fumávamos os dele, e assim por diante. Naquela área, as coisas iam bem para eles. Havia várias pessoas com narinas brancas e veias estouradas. No nosso colégio, não passavam de 10. Depois as férias de verão chegam e passam e iniciamos o 2º ano do ensino médio. Para mim era um recomeço, um novo começo. A confiança estava máxima, a mão quase recuperada, eu não me sentia mais inútil e indefeso. Me encontro com Gaina no carro, vamos beber alguma coisa hoje, hein? Vamos, claro, vamos até a gorda ver o que ela está fazendo. Talvez ela tenha ficado com Dom, vai saber? Não, cara, ele já está com uma feia, na beca. Chegamos, descemos, mas na loja não estava a gorda. Tinha um cara de uns 40 e poucos anos, barrigudo e careca. Nem cheguei a entrar lá. A gente vai encontrar o Dom também? Onde está a gorda, caipira? Você a levou pra casa? Não, gelado, ela não trabalha mais aqui. Por que, cara? Não era dela, Gigi, era do pai dela. Ele está vendendo agora. Mais tarde, sozinho com o Dom, ele me contou o que realmente aconteceu. Sabe o que a doida fez? Ela entrou na casa do Ion, tirou a roupa e ficou esperando ele na cama. Você tá louco? O que ele fez? Ele a encontrou e expulsou, mesmo sendo casado. Meia hora depois, a doida voltou e o esfaqueou, quase o matando. O pai dela levou ela para o hospício. Talvez o diabo viesse até você, ele mora a 3 casas da minha. Disseram que ela tentou invadir minha casa e a do vizinho da frente. Ela te matava, gorda. Parecia tão tranquila, né? Não se mexe com gente desequilibrada, Gigi. Com quem, cara? Com esses malucos. Você sabe se Rafael ainda está por aqui. Você não viu no noticiário? Pegaram todos eles há 1 mês em uma batida. Limparam tudo. Doi ficou feliz. De certa forma, eu também, pois o colégio ficou livre dos drogados e permaneceu limpo até eu terminar. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei triste pelo Rafaelo. Ele era só o cara errado no lugar errado. Sei que ele tinha consciência de seus atos e não era santo, irmão, mas não tinha escolha. Já estava condenado antes de nascer. O destino já estava escrito. Descobri depois que o chefão fugiu. Só o Rafaelo foi preso, com o parceiro e o cara da área, como sempre. É difícil acreditar que após 7 ou 8 anos que ele pegou, ainda teve chance de reabilitação. Provavelmente teve o mesmo destino do tio que tanto odiava. Depois do ensino médio, não tive mais notícias da gorda, que continuava naquele lugar verdejante. Vejam, irmãos, Rafaelo era como um leão, violento, perigoso, rugia e mostrava os dentes e as garras. Você sabia que devia tomar cuidado e não entrar em conflito com ele. Mas Graça era como um coelhinho, gordinho, bonitinho, amável, falante, que mal ele poderia te fazer? Quando o coelhinho enlouquece, ele te arranha inesperadamente ao fazer carinho, podendo ser mais perigoso que um leão. A vida de leão exige muitos sacrifícios, melhor ser um cordeirinho seguro e ileso.
Mesmo que você esteja no fundo do poço, destruído, sem esperança e deprimido, não recorra às drogas, irmão. Somente os fracos fazem isso. Nós somos fortes. Você é forte. Até a próxima vez, a gente se encontra quando se vê. Tchau.